Pela misericórdia de Deus, estamos juntos mais uma vez para mais uma mensagem dele ao nosso coração. Agradeço a você que tem assistido às mensagens, que tem enviado aos seus amigos e conhecidos, espalhando a mensagem do Evangelho. Nós estamos falando sobre momentos na vida do Senhor Jesus durante os seus 33 anos que ele viveu aqui neste mundo. Falamos sobre o seu nascimento, sobre a sua morte. Hoje vamos falar sobre o seu sepultamento. Ora, sepultamento é óbvio que é um acontecimento que segue logo após a morte de uma pessoa, depois de um determinado tempo, dado a fragilidade do corpo de quem morre. É muito comum no nosso meio, portanto, um ato muito conhecido entre nós. Com Jesus também não foi diferente. Logo após Jesus morrer ali na cruz, segue-se o sepultamento após dois dos seus discípulos, José de Arimateia e Nicodemos, dois discípulos, embora não declarados, pediram o corpo de Jesus a Pilatos. E Pilatos concedeu, e vemos ali então os preparativos para que Jesus fosse sepultado. Bem na moda judaica, eles compraram lençóis novos de linhos e enrolaram o corpo de Jesus, preparando-o para o momento da sepultura. Segue-se o cortejo até a sepultura, onde já havia um sepulcro aberto numa rocha. É claro que, diferentemente nos nossos dias, que lá era feito numa rocha no sentido horizontal, onde o caixão ou o corpo seria colocado ali dentro. E assim fizeram com o Senhor Jesus. Bastante cuidadoso eles estavam quanto ao corpo do Senhor Jesus, e logo após eles colocarem o corpo de Jesus naquele túmulo, a Bíblia diz que os soldados romanos, por precaução, com medo dos seus discípulos roubar o corpo do Senhor Jesus, colocaram uma grande pedra na porta do sepulcro, vedando a entrada ou saída. Porque Jesus havia dito que ressuscitaria, e com medo desse episódio aconteceu, que era inevitável e foi, eles então colocaram guardas, fizeram toda a segurança para que o corpo de Jesus não desaparecesse. Mas o que eu quero falar exatamente e precisamente para nós é o que significa o sepultamento. Primeiro, o sepultamento de uma pessoa são os últimos contatos entre pessoas viva e morta. E também é uma despedida muito dolorosa entre família, familiares, amigos, conhecidos. É o último adeus. No momento quando se fecha a sepultura com a terra, aqui estamos dizendo adeus para nunca mais. Esta é, às vezes, uma expressão usada por aqueles que não têm esperança quanto a um reencontro no futuro com seu ente querido. Mas, de qualquer forma, aniquila, por assim dizer, a nossa visão, o nosso contato. No caso do Senhor Jesus, ao colocarem aquela grande pedra na porta do sepulcro, estava dizendo que eles estavam separados e que não poderiam ter mais contato com ele e nem ele com os vivos. Estava vedando toda e qualquer possibilidade de um contato, portanto, ali estava a sua última despedida ou seu último adeus. O sepultamento é o ápice da morte de uma pessoa. Tudo na morte é muito dolorido, mas o sepultamento é o momento mais alto, mais agudo da vida de uma pessoa. Porque é no enterro que se enterra tudo. É a existência da pessoa, os projetos, os sonhos, a esperança, a própria vida da pessoa também ali é sepultado juntamente com o defunto. Portanto, é um momento muito dolorido, muito doloroso, é um momento que para muitos é um momento de desesperança,
não foi diferente também para os discípulos do Senhor Jesus. É caracterizado pelo desprezo. O sepultamento tem uma característica que é desprezo, quer dizer, é largar para lá, deixar. Eu nunca vi ninguém que se arriscasse a passar pelo menos uma noite, um dia ou uma semana com um ente querido que morreu lá no cemitério depois de sepultamento, ou do sepultamento. Portanto, é um desprezo total. Durante a vida, temos visto, e é lógico, pessoas da família que acompanham uma pessoa doente no hospital ou em casa durante noites inteiras, durante dias, meses e até anos, dependendo da necessidade. E depois que morre, 24 horas, a gente vela o corpo, está ali junto, chorando, lamentando, abraçando, muitas vezes beijando a pessoa que morreu, mas depois de sepultado, ele é desprezado. Ninguém arrisca nenhuma noite, repito, ou um dia sequer na porta do cemitério ou ao lado do sepulcro de quem morreu. Portanto, o sepultamento é um total desprezo. Se deixa a pessoa sozinha. Foi assim que aconteceu com Jesus. O homem que estava cercado de multidões, pelos seus discípulos, pela sua família, de repente é colocado no sepulcro e deixado ali sozinho, desprezado. Já o apóstolo Paulo, ele caracteriza também o sepultamento de 3 maneiras: corrupção, ignomínia e fraqueza. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 42 e 43. Você pode ler para conferir essas três coisas que Paulo caracteriza o sepultamento. Esses 3 estados do corpo humano no qual ele é sepultado é o que aconteceu com Jesus. Corrupção é um estado de desvalorização do corpo. O corpo entra em decomposição logo após a morte, se não é sepultado depois de um tempo, ele entra em estado de decomposição, todo mundo sabe disso. Isso o apóstolo Paulo chama de corrupção. E a ignomínia é a desonra do corpo, é a degradação, humilhação ou vergonha ou desprezo pelo qual o corpo está passando no momento do sepultamento. E, por último, a fraqueza é a falta de vigor. A falta de vigor físico, a falta de habilidade ou um estado de debilitação ou fragilidade do corpo. Portanto, tudo isso o Senhor Jesus passou por nós naquele sepultamento e é exatamente isso que nós também passamos. O escritor aos Hebreus, ele escreveu no capítulo 12, versículo 2 e 3, dizendo o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, e assentou-se à destra do trono de Deus na glória. E ele nos aconselha: faça isto para que vocês também não enfraqueçam nas suas tribulações. Portanto, nós passamos por esses momentos de debilitação, de fraqueza, de corrupção na nossa vida, mas o escritor aos Hebreus manda a gente olhar para Jesus nos seus últimos momentos de vida aqui, ou no último momento que foi o sepultamento. Por que será que ele diz isto para nós? Na verdade, é que para os filhos de Deus, para aqueles que creram e creem ou seja, no sacrifício perfeito de Deus feito no seu Filho Jesus Cristo, e hoje são salvos pela graça mediante a fé, para estes há uma esperança. Sim, nada termina no sepultamento do Senhor Jesus para o crente salvo. Nada termina. Isso é apenas o meio, o decorrer de uma trajetória na vida do Senhor Jesus, porque há uma esperança após o sepultamento. É isso que nós vamos ver na próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.
eu te aguardo com muito prazer para falarmos sobre o terceiro momento, ou seja, o quarto momento da vida de Jesus, que é a ressurreição. Uma coisa linda de se ver e que nos remete uma grande, mas uma incomparável esperança para aqueles que acreditam, que creem no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, porque o seu sacrifício trouxe para nós esta grande esperança através da ressurreição. Eu te aguardo na próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir. Quero terminar mais uma vez orando. Pai, obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor Jesus passou por nós e por isso Ele pode nos compreender. Por isso Ele é o nosso mediador, por isso Ele é o único nome dado entre os homens para que sejamos salvos. Obrigado, Deus, por tudo. Nós agradecemos as pessoas que nos assistem, oramos pelas suas vidas, pelas suas famílias, especialmente por aquelas que ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus. Oramos com gratidão por tudo no nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Meu forte abraço, Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.